Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. Amar o próximo, libertar, servir, enviar. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Olá a todos vocês, nós estamos aqui na cidade de Santa Maria da Feira, em Portugal. Estamos aqui com o missionário Pastor Carlos. E Pastor Carlos, a gente queria ouvir um bocado da sua história, como foi que iniciou o seu chamado aqui para essa nação, porque outrora você estava no Brasil, né? O senhor alguma vez pensava vir para Portugal? Conte um bocado do seu chamado. Na realidade, o meu chamado aconteceu em 99. Uma época que nós estávamos muito envolvidos com o evangelismo, mas que não pensávamos em missão transcultural. Nunca tínhamos pensado, e foi naquela ocasião, naquela época de trabalho evangelístico, foi que o Senhor nos chamou para Portugal, de uma forma assim, até sobrenatural, né? A maneira que Deus nos chamou para Portugal. Isso se deu no ano de 99. Então o senhor está em Portugal, o senhor já sabia mais ou menos do seu chamado? Deus deu instrução, como é que mais ou menos aconteceu? Olha, a maneira que aconteceu no nosso chamado foi assim: um dia, à noite, depois de chegar do trabalho, depois da janta, estava fazendo meu devocional e Deus me levou a ler um texto da Palavra de Deus e pelo aquele texto eu entendi que Deus queria me falar algo específico. Eu me lembro que na ocasião eu chamei minha esposa e disse: bem, vamos orar, porque Deus quer falar algo em nosso meio, vamos orar para ver o que Ele quer falar conosco. E foi interessante porque quando começamos a orar, eu vi muito claramente a bandeira de Portugal. Eu vi a bandeira de Portugal na minha frente e eu, na oração, minha esposa não viu, só quem viu a bandeira foi eu, e eu perguntei a Deus: Deus, o que a bandeira de Portugal faz aqui no nosso quarto, no meu quarto? O que a bandeira de Portugal faz aqui? Aquela bandeira ficou por algum tempo ali, depois ela desapareceu. Eu não associei a missões, eu não associei a chamado missionário, mas sabia que havia alguma coisa, que Deus queria alguma coisa, porque Deus não ia me mostrar uma bandeira, não apareceria uma bandeira do nada de uma nação se Deus não quisesse algo, né? Então nosso chamado começou ali. A partir dali eu fui entendendo, foi um processo lento até entender que era um chamado missionário. Pastor, e teve algum tipo de preparação para cumprir esse chamado? Houve uma preparação? Existe algo que você queira compartilhar também? Depois de um ano, mais ou menos, que a gente foi entendendo que Deus tinha um chamado missionário, depois de fazer muitas provas para entender se verdadeiramente era um chamado missionário, era algo mesmo do nosso coração, da nossa cabeça, eu entendi que nós precisávamos passar por um treinamento. E nós fomos orando e aguardando em Deus, até que em 2004 eu conheci a Jocum. Fiz um trabalho um curso de missões urbanas em 2004 na cidade de São Paulo, onde eu morava, e foi um ano também que nós tivemos algumas experiências, como trabalhar com moradores de rua, né? Nós começamos naquele ano de 2004, foi um ano que nós trabalhamos com moradores de rua, e em 2005, no início de 2005, nós fomos para Curitiba para um treinamento mais intensivo na Jocum de Curitiba. Lá ficamos até agosto de 2010, quando viemos aqui para Portugal. Então quer dizer que Deus ele mostrou ao Senhor que o Senhor vinha para Portugal, Ele deu o chamado. Além disso, Deus foi preparar o Senhor e Deus trouxe para Portugal. Agora, pastor, eu queria que o senhor falasse um bocado para nós sobre o contexto, cidade, cultura, enfim, como é que é a igreja em Portugal hoje em dia, quais as dificuldades, e que o senhor falasse um bocado para as pessoas que estão vendo o vídeo entender.
Nós chegamos aqui em 2010 e viemos aqui para uma cidade chamada Santa Maria da Feira, fica ao sul da cidade do Porto, fica a 30 quilômetros aqui da cidade do Porto. É uma cidade de porte médio para pequeno, né? Todo município tem 130 mil habitantes, a própria cidade tem em torno de 30 mil habitantes, então é uma cidade muito grande. E o contexto dessa cidade, pronto, como quase toda cidade portuguesa, principalmente cidades pequenas, mais afastadas dos grandes centros, é uma cidade tipicamente católica, é uma cidade, quando nós chegamos aqui, a nossa igreja, essa igreja que eu estou trabalhando hoje, ela tinha apenas 15 pessoas, né? Uma igreja que já tinha 7 anos de fundação, mas tinha 15 pessoas, o que é muito, infelizmente, muito comum aqui na região. Trabalhos às vezes longos, mas com poucas pessoas, né? Então foi o que a gente encontrou aqui, né? Uma cidade voltada para suas tradições católicas, suas tradições familiares, né? Família tem muita influência, né? na decisão. Tem pessoas que nem vêm à igreja por causa da sua família, às vezes tem esposa que não vem por causa do marido, tem marido que não vem por causa da esposa, filho às vezes não vem por causa dos pais. Então tem toda uma tradição cultural, tem toda uma tradição familiar, uma tradição religiosa que infelizmente acaba atrapalhando do que o povo de conhecer a Deus. Então quer dizer que no caso, as pessoas pensam às vezes, geralmente os missionários no Brasil, pensam que a Europa vamos falar assim, que é fácil, que vem aqui. Então, pelo que eu entendo do caso aqui que o senhor fala, é um trabalho árduo, muito difícil. Ou seja, no Brasil, posso dizer assim, na linguagem bom brasileira, no Brasil é sopa comparando a Portugal. O senhor pode confirmar isso, pastor? Alguns pastores dizem que Portugal, para cada ano de trabalho aqui, equivale a 3 anos de trabalho no Brasil. Qualquer trabalho, qualquer obra, eu penso que só alguns lugares do Brasil pode ser comparado com Portugal ou com alguns lugares da Europa. Eu penso que o sertão não deve também ser muito fácil, sertão do Brasil, mas Portugal, a Europa, principalmente pela cultura, né? pela filosofia que se desenvolveu. Portugal, nos últimos 10 anos, Portugal teve... a Igreja Católica, por exemplo, divulgou que saíram 3 milhões de pessoas das suas igrejas. E são pessoas que, na sua maioria, estão caminhando para o ateísmo, né? É um país que cada vez mais vão se afastando de Deus. A religião que envolve a nação, que é difundida no país, é uma religião apenas nominal. A pessoa não tem envolvimento, não tem compromisso, e muito menos com Deus, né? Então é muito difícil, porque é uma nação também idosa, né? A Europa é um continente velho, envelhecido, com muitas pessoas idosas, então pessoas que estão enraizadas na tradição religiosa, no caso de Portugal, na tradição católica, e já vem de avós, de bisavós, de pais. Então, assim, e às vezes para tirar isso é muito difícil. Então o trabalho é muito árduo, há muita resistência. Há resistência essa parte da cultura, mas também há uma resistência espiritual que nós sentimos. Eu costumo brincar que mesmo a gente que não é tão espiritual, mas a gente sente, quando chegamos em Portugal, sentimos assim uma opressão muito forte, uma resistência muito forte espiritual. Pronto, é uma nação onde, infelizmente, o inimigo já tem há séculos dominado mentes e corações, né? Então, quando nós vemos com a luz, com a palavra de Deus, com toda certeza há essa resistência, né? Pastor, e qual tem sido o seu trabalho atual aqui em Portugal em relação à obra de Deus, à igreja? Qual tem sido agora, nesse momento, o seu trabalho? O nosso trabalho, posso dizer que eu posso dividir em duas áreas específicas. Primeiro, irmãos, no fortalecimento da igreja. A edificação da igreja. Por quê? Porque o português que nós temos trabalhado, ele vem de raízes católicas. E o catolicismo, a pessoa não lê a Bíblia,
a pessoa não tem compromisso. Por exemplo, se for no domingo, para ele já está de bom tamanho. Eu vou no domingo, fiz a minha reza, fui à missa, pronto. Não, durante a semana não me procure mais, eu não me envolvo. Por exemplo, para muitos é assim, eu venho à igreja, mas da igreja para fora, das quatro paredes da igreja para fora, a minha vida é outra. Então nós temos trabalhado com o que é verdadeiramente o cristianismo, que verdadeiramente é a palavra de Deus. Então estamos trabalhando na edificação desses cristãos, nós estamos trabalhando para que essas pessoas leiam a palavra de Deus. Nós temos investido em literatura. Hoje nós temos 2 revistas que nós distribuímos a cada 3 meses para os membros dessa igreja, também distribuindo na cidade uma forma de evangelizar. No caso, edificação e evangelização, os 2 trabalhos que estão feitos. Justamente. Primeiro é edificação, né? Porque a gente vai poder ser mais abrangente se a igreja entender o projeto de Deus para a sua vida e entender a sua missão como crente. Aí a segunda área que nós temos atuado desde que chegamos aqui é a área de evangelismo. Já entregamos milhares de folhetos, temos entregado dezenas e tem trimestre que nós entregamos centenas de revistas em hospitais, em lojas, em casas, para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Então, assim, essa distribuição de literatura, para mim, é o evangelismo a médio prazo. Há pessoas que eu comecei a entregar revista, só um testemunho, que não lia. Eu ia entregar e ele recebia, mas ele não lia. Hoje, ele já aguarda com ansiedade. Ele lê, e eu creio que essas pessoas, Deus está trabalhando no coração delas, e no futuro essas pessoas serão do Senhor. Pastor, e o senhor tem algum projeto, alguns desafios? Queria compartilhar um bocado desses irmãos, algum plano que o senhor está pensando aí, algo que Deus está colocando no seu coração, se o senhor quiser compartilhar também. Um dos projetos que nós temos agora de imediato, aqui em Portugal, tem educação moral religiosa evangélica. E isso significa que as escolas públicas têm que ter um professor católico e um professor evangélico. E a escola que meu filho, o Igor, vai estudar agora o ensino médio, vai fazer o ensino médio, não tem um professor de moral religiosa evangélica. E eu vou me candidatar, já lancei a minha candidatura para ser esse professor, posso trabalhar tanto como voluntário, como mesmo contratado. Então, para mim, o meu projeto agora é ser professor dessa escola, né? Quer dizer, é uma oportunidade de entrar numa outra esfera, né? Que é as escolas públicas, que é poder influenciar, poder levar a palavra de Deus. Então, é o meu desejo pessoal agora, né? Meu projeto pessoal é esse. A termo de igreja, nós temos 2 projetos. O primeiro é continuar evangelizando essa cidade, evangelizar o concelho, que é o município, né? Nós chamamos aqui de concelho, e expandir o reino de Deus aonde for surgindo a oportunidade. Por exemplo, nós estamos começando a semear as primeiras sementes da palavra de Deus numa cidade chamada Cantanhede, que por sinal é sobrenome, né? Então nós começamos a semear as primeiras sementes. Já fomos lá 2 vezes e já fomos convidados agora para ir no mês de agosto novamente para aquela família. Nós estamos evangelizando uma família, nós estamos tendo a oportunidade de falar de Jesus. Então é uma cidade que fica aqui de Santa Maria da Feira, a 90 quilômetros mais ao sul, né, mais no sentido de Lisboa. Então esse é um dos projetos, esse é um projeto que já está começando. Um outro projeto que nós temos nós tínhamos uma família que era membro desta igreja e que foram trabalhar na França. Como aqui teve muito desemprego, muitas famílias emigraram para outras regiões. E teve uma família que saiu daqui e está na França. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado lá. E esse mês, ou princípio de agosto, nós iremos na França. E também nós sonhamos com uma igreja de língua portuguesa ali na França. Por que de língua portuguesa, já que está na França? Porque na região onde essa família está, há milhares de portugueses e brasileiros
que estão lá e que não têm igreja, pessoas que às vezes foram de Portugal, que vieram do Brasil para cá, para a Europa, e que não conseguem congregar porque não acham igreja, e às vezes quando acham é uma igreja de língua francesa, e às vezes eles ainda não falam francês e eles têm dificuldade, e a nossa intenção é alcançar essas pessoas. Eu gostaria de falar que quando foi nos ofertado o convite para virmos a Portugal, de certa forma estava tão entusiasmado com a nossa vinda para cá, com o convite, que esquecemos de que íamos precisar de recursos financeiros. Na verdade, graças a Deus, o Senhor nos preparou uma casa, mas eu esqueci que nós precisávamos de um salário. Hoje nós temos apoio da igreja que nos convidou, que é uma igreja lá de Fortaleza, de alguns outros parceiros espalhados pelo Brasil, mas na realidade isso não tem sido suficiente, porque os desafios financeiros aqui são muito grandes. Primeiro porque o real tem o valor do real com relação ao euro é muito baixo. Nesses últimos anos desvalorizou bastante, e isso tem dificultado muito a nossa vida, né? Então nós precisamos de apoio. Precisamos de apoio em duas áreas. Primeiro, no sentido de apoio financeiro para nós como família, eu, minha esposa e meus filhos, para a gente se manter em Portugal, que é um desafio financeiro muito grande. O segundo é para a gente dar continuidade na obra do Senhor, até em termos de preparação, no termo de investimento na obra do Senhor. Nós precisamos sim de investimento, né? E nós precisávamos de parceiros, de pessoas que quisessem nos apoiar financeiramente, que quisessem comprar a ideia, o projeto, que quisesse entrar como parceiros para fazermos a obra de Deus aqui em Portugal. Né? Nós aqui, no nosso caso, aqui na linha de frente, fazendo a obra de Deus, como estamos fazendo durante esses 4 anos, e pessoas que quisessem investir, né? Porque na realidade o nosso projeto aqui para Portugal é de médio a longo prazo. Eu não imagino ficar menos de 10 anos em Portugal fazendo a obra de Deus. Eu não imagino, para realmente dar os resultados que nós almejamos, ganhar almas, constituir ministérios fortes, fazer a diferença na cidade, influenciar na sociedade. Eu penso que tem que ser a médio e longo prazo, não curto. Então nós precisamos verdadeiramente de apoio, né, financeiro. Na realidade nós temos alguns e-mails, eu vou passar o e-mail, o telefone. Por exemplo, se você quiser nos ligar, o telefone daqui de Portugal é o 00351 256 044934, telefone da minha casa. O telemóvel, que é o celular aí no Brasil, é o mesmo prefixo, né? 00351, é o 912-513263. E-mail eu tenho o familia_missão@hotmail.com.br. E tem o Yahoo. O Yahoo eu tenho Carlos Missão em Portugal, tudo junto, @yahoo.com.br. E também temos o Skype. Se você quiser falar para nos ver, temos o Skype. O Skype é carlosana.filhos. carlosana.filhos é o nosso Skype. E tem o nosso Facebook, né? Tem a nossa página lá no Facebook, que você encontra Carlos Henrique Cantanhede, você me encontra lá. Olá, eu sou a pastora Ana, esposa do pastor Carlos, e aqui estou juntamente com eles, nossos filhos, trabalhando aqui para o Senhor. Trabalho com um grupo de mulheres. Tchau, um abraço para todos. Olá, sou o Ítalo, sou filho dos pastores, eu sou baixista da igreja e tchau.
Olá, eu sou o Igor, sou filho do pastor Carlos e da pastora Ana, toco bateria e toco teclado na igreja e faço aula na Academia Canção. Vamos ganhar Portugal para Jesus!